Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus. Que você tenha aí um dia próspero, um dia abençoado, um dia de paz. Que o Senhor guarde, a sua ida, a sua volta ao trabalho. Que o Senhor guarde você que vai estar em casa, em nome de Jesus. Amém? Amados, vocês que estão ouvindo a mensagem que ainda não inscreveu no canal e deseja inscrever no canal, é só você apertar aí a palavra para inscrever, vai aparecer o sininho, você aperte todas as mensagens e você vai ter acesso a 67 mensagens que estão postadas aí no canal, tudo bem? No momento que você estiver ouvindo a palavra, compartilhe ela com alguém e aperte o joinha. Não esqueça do joinha que o YouTube manda mensagem para outras pessoas. Amém? Vamos ler um texto hoje que está lá no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14 e versículo 15. Está dizendo assim: Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonhos, em visões, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, eles dormem em suas camas. Amém? Se você ler um pouquinho antes, aqui no 13, está dizendo assim: por que se queixa que Deus não ouve a sua oração? Amém, amados? A realidade, amados, é que a Bíblia está nos ensinando e é aquilo que a palavra de Deus declara, aquilo que a palavra de Deus nos ensina é a verdade. Que Deus, a todo momento, Ele inclina para nós, Ele ouve o nosso clamor, Deus está falando conosco, está se comunicando comigo e se comunicando com você. A grande questão, meus amados, é se nós temos abrido o ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus. Amém? Deus fala com você através de uma mensagem, que às vezes você lê num para-choque de um caminhão. Deus fala com você, às vezes, um versículo bíblico que uma pessoa manda para você numa mensagem de bom dia. Deus fala com você durante o sono, quando você está dormindo. Deus se comunica às vezes com você através de sonhos, de visões, de revelações. Você só precisa compreender e você precisa treinar os seus ouvidos para perceber, para ouvir a voz de Deus. Amém? A grande questão é que não é que Deus não fala com você. Às vezes muitos, se acham indignos, se acham que não são merecedores e por isso Deus não fala com ele. Mas na realidade Deus fala com todos, porque nós somos salvos mediante a graça de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça. Amém? Quando nós cremos em Cristo, é que nós somos salvos. Deus não faz exceção de pessoas. Jesus vai dizer, que a vontade de Deus é que todos se convertam e venha ao conhecimento da verdade. Você pode estar lendo, isso aí lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Você pode estar lendo também Ezequiel 33:11, vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas se o ímpio se arrepender dos seus caminhos, será perdoado e será salvo. Então a vontade de Deus é que todos se acheguem a ele. Jesus vai dizer também em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a vontade de Deus é que todos se acheguem perante ele. E Deus fala com todos, Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus vai falar com o morador de rua, Deus vai falar com a prostituta, Deus vai falar com todos. A grande questão, meus amados, é que muitos têm resistido à voz de Deus e não têm percebido o falar do Senhor, não têm percebido Deus falar. Então você precisa abrir o teu coração para você compreender quando esse Deus maravilhoso fala com você. Às vezes você tem um sonho, você tem uma visão e você quer saber se é Deus que está falando com você ou não. Um dos princípios para quando você tem um sonho, uma visão, você saber se é Deus que está se comunicando com você ou se é o inimigo que está perturbando a sua mente, é quando você olha
para o sonho, para a visão, se ela contradiz aquilo que a Bíblia nos ensina. Deus jamais vai falar comigo e com você algo que a palavra dele nos ensina o contrário. Amém? Jesus vai dizer: passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão sem que se cumpra. Jesus é fiel. Então, toda vez que Deus se comunicar com você, você pode estar usando a palavra de Deus, você pode estar usando a Bíblia como manual. E se aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus, então você vai saber que é Deus falando com você. Agora, se for algo contrário à palavra de Deus, você vai perceber que é o inimigo colocando o pensamento em sua mente. Então, compreenda, Deus está se comunicando comigo, Deus está se comunicando com você. A grande questão é: quem está disposto a ouvir a voz de Deus? Quem está disposto a dizer sim para a voz de Deus? Se você estiver disposto para ouvir a voz de Deus, se você estiver disposto para dizer sim para o Senhor, você vai começar a perceber o Espírito Santo se comunicar com você, você vai começar a perceber Deus falar com você, porque você vai criar uma sensibilidade, você vai ouvir a voz do Espírito Santo soprar no seu coração, você vai começar a perceber que através de uma mensagem de bom dia, Deus fala com você. Amém? Você que às vezes se sente entristecido e acredita que Deus não fala com você, saiba que o Senhor fala com você, Ele ama a sua vida. A grande questão é que você não está ouvindo a voz de Deus. Começa, a orar a Deus e pedir a Ele que dê graça e capacidade para você perceber o falar dele. E você vai ver durante um dia quantas vezes o Senhor fala com você. Amém? O nosso Deus é maravilhoso. Ele fala através do Espírito Santo, ele fala através da palavra, e através da palavra o Espírito Santo revela a palavra ao meu e o seu coração. Ele fala com vocês em sonhos, ele fala com vocês através de visões, como está dizendo aqui em Jó 33:15, em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai, os homens eles dormem em suas camas. Deus fala comigo e Deus fala com você. Você só precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa ter um tempo para com Deus. Feche a porta do seu quarto, coloque um hino de adoração que você gosta de ouvir, ou simplesmente feche seu olho e sinta a presença de Deus. Comece a conversar com Deus como você conversa com um amigo, como você tem aí, um amigo de confiança, que você conta os seus segredos para ele, que você pede os conselhos para o seu amigo. Faça dessa mesma maneira com Deus e você vai começar a perceber que Deus vai responder para você, porque a Bíblia vai dizer: achegai-vos a Deus e Deus achegará a vós. Amém? Deus ele fala com você, e quando você responde, quando você se comunica com Deus, Deus vai cada vez mais tendo um relacionamento e uma intimidade com você. Imagine se você chegasse para conversar com a pessoa, estivesse conversando com essa pessoa e essa pessoa não respondesse nenhuma palavra. Você certamente ficaria chateado com essa pessoa, evitaria, falar com essa pessoa, porque aparentemente ela não está te respondendo, você sentiria que você está incomodando essa pessoa. Embora nosso Deus, meus amados, nunca desiste, Jesus vai dizer em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta do seu coração, entrarei, cearei com ele e ele será comigo, amém? Mas muitas vezes, meus amados, nós temos feito dessa mesma maneira. Deus tem falado conosco e nós não temos ouvido a voz de Deus, nós não temos tido tempo para ouvir a voz de Deus. Então a grande questão não é que Deus não fala com você, a grande questão é: você não tem ouvido a voz de Deus.
Começa a passar tempo com Deus, tira um tempo por dia para você ler a Bíblia, nem que for um capítulo da Bíblia para você ler por dia, você medita nele, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus, fala: Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero ouvir a sua voz. Nesse momento você medita, fecha seus olhos, né? Sinta a presença do Espírito Santo, que você vai ver, você vai sentir, você vai ouvir as palavras de Deus no seu coração. Deus fala com todos. A grande questão é que nem todos estão dispostos a responder à voz de Deus. Às vezes a gente prefere se relacionar com as pessoas do mundo do que se relacionar com Deus. Mas, amados, comece a se relacionar com Deus. Comece a conversar com Ele todos os dias. Comece a falar com Ele todos os dias, no momento que você acorda, na manhã. Pede a bênção dele, a sua proteção. Peça ao Senhor que fale ao seu coração e peça a Deus que abra o seu entendimento para no momento que ele falar com você, você venha ouvir e você venha dizer sim, para que você venha perceber o falar de Deus, para que o falar dele não venha passar desapercebido para você. E você vai ver como vai mudar o seu relacionamento com Deus, como vai mudar a sua intimidade com Deus. Senta lá, meus amados, numa cadeira no seu quarto, na sua cama, e começa a conversar com Deus. Começa a conversar com Ele como você conversa com um amigo. Começa a conversar com Deus, colocar as suas questões diante de Deus. Começa a conversar com Deus, começa a adorar a Deus, começa a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por você alimentar, por você poder andar. Começa a ser grato. Amém? Se você, às vezes você diz assim: eu não sei como orar, comece agradecendo. Comece agradecendo por você falar, por você poder alimentar, por você poder estar respirando, por você ter saúde. Comece a agradecer a Ele, por você ter um lar onde morar, por você ter o alimento em sua mesa. Amém? Começa dessa maneira e vai se relacionando com Deus. Quando mais você tirar um tempo para conversar com Deus, meus amados, maior vai ser a sua percepção para ouvir a voz dele, maior vai ser a sua intimidade com ele, porque Deus fala com todos, Deus fala comigo e fala com você, amém? Desde que você tirar um tempo para responder à voz de Deus, você vai ver, meus amados, você vai perceber como Deus fala com você. Deus fala, a grande questão é que muitas vezes nós não damos ouvido à sua voz. Amém? Então, a partir de hoje, começa a dar ouvido à voz do Senhor. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus dar graça, derramar favor sobre a sua vida, para que você venha perceber o momento que Deus fala com você. E você vai ter experiências fantásticas, experiências maravilhosas. Às vezes você vai ler um versículo, às vezes as pessoas mandam uma mensagem de bom dia para você com o versículo da palavra, e naquele momento você lê aquela palavra, você sente o seu corpo arrepiar, você sente algo gostoso ao ler aquela palavra. É o Espírito Santo direcionando essa palavra para o seu coração. Basta dizer sim para Ele. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês.